saudar a mobilização que as senhoras e senhores, que vocês têm tocado em todo o país em defesa da educação pública brasileira. Essa audiência teve que ser marcada com rapidez, por conta dos acontecimentos, né, da mobilização, das negociações, da ausência delas em determinados momentos. Então, não tinha como a gente adiar. Nós entramos numa greve porque precisamos que essa educação que a gente tanto defende tenha qualidade. E essa valorização, ela não veio, ela não está vindo, ela não está acontecendo. Então, depois de muita mobilização, de mesas de negociação, porque acreditávamos que o resultado de muita força que a gente fez para eleger esse governo, enfrentando os bolsonaristas nas ruas, no momento de uma campanha que fizeram de tudo para que a gente não tivesse o direito de votar, e fomos nós que enfrentamos e votamos e elegemos o governo Lula, porque estávamos na treva e precisávamos avançar. Fizemos esse esforço para eleger esse governo, acreditando que, ao conquistar o direito de negociar, sairíamos dessas mesas valorizados. Isso não aconteceu. E aí nós deflagramos a greve em 11 de março. O governo tem apresentado propostas que, como foi dito ainda há pouco, não atingiram tudo que foi considerado ideal por parte dos sindicatos, mas que é uma proposta boa e que foi avançando nas mesas de negociação. Uma greve que, apesar de ter mesa de negociação, a última mesa levou mais de 30 dias para que a gente pudesse retornar à mesa para negociar. Uma categoria que tem o pior salário do executivo. Nós recebemos como piso menos de 2 salários mínimos. E aí nós estamos uma carreira totalmente desestruturada há mais de 20 anos. Uma carreira que traz técnicos administrativos qualificados, com mestrado, doutorado, que prova no dia a dia a sua competência, com dificuldades imensas por falta de condições de trabalho. Uma categoria que tem vários cargos que faz mover a universidade desse país. Então, hoje nós temos uma greve em todo o país, uma greve muito forte como resultado dessa desvalorização. Volto a falar, a proposta do governo é uma boa proposta. Ela pode não ser a ideal, ela pode não ser perfeita, mas nós estamos em um ano e meio de governo que pegou a educação do Brasil sucateada, destruída, abandonada, e estamos fazendo dentro do possível, inclusive com a cobrança dos movimentos sindicais, sim, nós estamos fazendo recomposição do orçamento dentro de um cenário que não é ainda o ideal para que seja atingido, por exemplo, os 2,5 bilhões de recomposição que está sendo reivindicado. Nada é fácil, nada é simples e nem barato. E os deputados, melhor do que nós, sabem efetivamente que essa questão das restrições orçamentárias e financeiras não é retórica do governo, não é retórica do MGI. Efetivamente, existem esses constrangimentos e, na medida do possível, temos que trabalhar com o que temos, com o que é a realidade. Não é verdade que o governo privilegiou categorias, digamos, com maior poder de pressão, como o caso das forças de segurança. Desde essa semana, o encerramento do movimento da greve, saem todos de cabeça erguida, não sai ninguém derrotado, tá certo? E nós vamos continuar a mesa permanente, tratando da reestruturação, do aperfeiçoamento das carreiras, tá certo? A categoria já conseguiu vários avanços, várias vitórias que estão nas propostas que o governo tem recebido, e estamos todos do lado só, que é a defesa da educação pública de qualidade. Caso as categorias resolvam reconsiderar a sua posição e aceitar firmar um acordo nesse momento, não significa que está encerrado o processo. Nós efetivamente
dividimos em duas etapas. Vamos dar um olhar de prioridade à questão salarial, né, que efetivamente reconhece, né, a situação até de penúria, né, de parte, enfim, das categorias, e promovendo, dentro dos limites possíveis, a reestruturação de STEPs, da estrutura remuneratória, os reajustes, enfim, até 2026. Fico muito surpreso com as falas do governo. Nós observamos no ano 2023, o governo federal iniciou um processo de reestruturação de 14 carreiras e assinou essa reestruturação com essas 14 carreiras. Nós, técnicos administrativos em educação, participamos do Brasil Participativo e ficamos em terceiro lugar, como é de conhecimento de todos aqui. Aprovamos também nas nossas rodadas de plenárias da Fazubra Sindical um bom projeto de reestruturação de carreira. Projeto esse que entramos em consenso com a CNSC junto com o Sinasef. A educação, ela também é saúde na universidade. E o que é que nós estamos reivindicando? Inclusão de orçamento, que não é qualquer coisa. E por que nós estamos solicitando inclusão? Porque nós somos a classe menos valorizada no serviço público federal. E a gente não pode aceitar o tratamento que o governo está dando à educação porque nós votamos nele. Nós somos a classe trabalhadora e a classe trabalhadora tem que estar juntas, mesmo que seja o governo que se diz de esquerda. Porque o que nós não podemos aceitar é que o serviço público da educação seja tratado como nós estamos tratados. Eu acho que a pergunta que está posta para nós é se existe alternativa de país que passe por não centralizar a universidade como uma tarefa do país. A pergunta que eu acho que a gente dirige aos representantes do governo aqui é... A questão salarial, ela é o ponto de partida dessa greve, mas ela não é o ponto de chegada. O ponto de chegada, a razão de ser de nós estarmos aqui é porque nós precisamos de um país democrático que produza ciência, produza tecnologia e tenha centralidade para cumprir as tarefas democráticas que a gente precisa ter no país. Não existe alternativa de país e não precisa, inclusive, projeto de governo, se não for para cumprir as tarefas democráticas, defender os trabalhadores e defender a democracia, que significa políticas públicas, direitos sociais, o povo está na rua, nós estamos na rua. E a pergunta é, o governo está conosco ou não está? Porque nós estamos defendendo uma universidade que o Brasil precisa. A pergunta que nós estamos fazendo é, o governo tem essa compreensão? Eu queria chamar a atenção aqui para uma falácia que está sendo considerada nessas negociações. O governo se vangloria de ter dado 9% o ano passado. A inflação de 2023 foi 4,62%. A inflação prevista para esse ano, que ele quer dar zero, é 3,88%. Então o governo não deu reajuste nem recuperação para nós no ano passado. Isso é falácia. As perdas históricas não foram consideradas nisso aí. E eu queria chamar a atenção para a gente prestar atenção no discurso do presidente. Ele fala que educação é prioridade, mas ele abandonou um adjetivo muito importante. Educação pública de qualidade devia ser prioridade. Um país cujo orçamento da educação, só 1/3 vai para a educação pública e o restante vai para a privada, ele tem um projeto de educação, sim, mas não por responsabilidade do Estado. É a privatização. Quando se constrói 100 IFs, novas universidades, mas não se negocia, não torna interessante uma carreira como a do técnico administrativo, é porque o projeto é construir prédios, construir estruturas e passar para a iniciativa privada no futuro. É isso que está sendo planejado e projetado. Por isso que ele fala tanto em educação, mas já não cita mais educação pública e de qualidade. O projeto é esse. Infelizmente, não dá para a gente precisa de coerência do governo. Ele entrou aqui para defender a educação pública. E nós precisamos que ele valorize quem trabalha na educação pública. E acredito que não haveria necessidade de estarmos nessa greve se o governo federal cumprisse com a sua promessa de equiparar as desigualdades do serviço público federal. Mas não, ele fez ao contrário. Reestruturou carreiras como as polícias rodoviárias federais, Polícia Penal Federal e a Polícia Federal. A gente precisa, sim, que essa mesa seja decidida, que a gente tenha
algo em 2024, porque os nossos aposentados não têm. E nós seremos os futuros aposentados da universidade. Então, a gente agradece, Glauber, essa abertura, para que a gente possa dizer e expressar o nosso sentimento de como somos tratados dentro do MEC. A gente precisa ser valorizado, sim. Reafirmando aqui um compromisso. Efetivamente, o governo Lula tem reafirma o seu compromisso com a educação pública. E do ponto de vista salarial, o compromisso de, durante o governo Lula, nenhuma categoria terá perda para a inflação. Falar aí que a existência da mesa ela é permanente. Assim como no MEC foi criada a mesa setorial permanente de negociação. Ou seja, independentemente do encerramento da greve, o governo continuará dialogando as pautas importantes para os trabalhadores que constroem a educação em nosso país. Normalmente, o argumento utilizado por parte do governo para o não atendimento de algumas das reivindicações ou de parte das reivindicações são as dificuldades orçamentárias e financeiras. Nós refutamos essas dificuldades com os argumentos que já são conhecidos. Então, eu não vou entrar nesse ponto agora, mas eu vou além. Se o governo já utiliza como argumento as dificuldades orçamentárias e financeiras num cenário onde você tem a obrigação constitucional de um mínimo para a educação pública brasileira, imaginemos qual não seria o argumento se a tese de desconstitucionalização dos mínimos da saúde e da educação fossem à frente. É verdade também que saímos com o RSC, que é o Reconhecimento de Saberes e Competência. Mas também é verdade que isso será lá em 2026. Então, de fato, a gente não estamos considerando como proposta boa, porque nós fomos para uma mesa e que começa o governo dizendo e assumindo que tem desigualdade no serviço público e que nós estaríamos, naquele momento, caminhando para tratar essa desigualdade e acabar com a desigualdade. E nós saímos dessa mesa continuando com o pior salário do Executivo. Reafirmando aqui um compromisso. Efetivamente, o governo Lula tem reafirma o seu compromisso com a educação pública. E do ponto de vista salarial, o compromisso de, durante o governo Lula, nenhuma categoria terá perda para a inflação. Do início da greve até agora, esse processo, na relação com o governo, produziu avanços, produziu possibilidade de narrativa e de discurso de alguma vitória, ou produziu derrota. Quando eu ouvi técnicos dizendo que eles estavam fazendo bico, ou professores estavam fazendo bico, ou estavam deixando a instituição federal, ali eu vi a legitimidade da greve, a legitimidade do movimento, e aqui, Ivanilda, inclusive, dar visibilidade aos invisíveis, que são os técnicos administrativos. Portanto, se tem já uma conquista desta greve, é efetivamente a transformação desse sujeito político, que são docentes, que são técnicos administrativos, nesse debate contemporâneo, que nós vivemos períodos mais complicados da visibilidade e da constituição de identidades pelo movimento sindical. Eu acho que vocês transformam a vida de milhões de brasileiros. Por isso, sou a favor da universidade pública, dos institutos federais. Porque nós entendemos que é possível e é preciso que o governo faça o esforço que vá além da propaganda, que de fato nos valorize. Então, nós exigimos respeito nessas mesas, nós exigimos respeito na política do governo para a educação. E aí não tem proposta boa quando isso não está colocado na mesa. E neste momento não está colocado na mesa a valorização para os técnicos administrativos que nós viemos buscar desse governo e por isso elegemos esse governo. Então é preciso valorizar de fato com recomposição salarial, com a reestruturação da carreira, que a gente possa sim dizer que agora a gente tem um outro momento político nesse governo. Até agora, nesse momento, nós continuamos buscando essa resposta. Não existe melhor instrumento
ferramenta de enfrentamento ao fascismo que não seja a defesa da educação pública brasileira e o seu pensamento crítico. A austeridade fortalece a linha de orientação fascista. O pensamento crítico fortalece o enfrentamento e o enquadramento do fascismo de plantão. Somos técnico administrativo e exigimos respeito. Considerar proposta boa, que nos mantém com 0% em 2024, que não atende a uma valorização da nossa carreira, não podemos considerar como uma proposta boa.